Amém, irmãos? Graça e paz a todos, uma boa noite. Vamos dar início aqui, no nosso maravilhoso estudo da palavra. E antes de iniciar, quero ler aqui para a nossa meditação Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15, que disse assim: Disse-lhe, porém, o filho: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Graças ao Pai, nós estamos aqui diante de uma palavra, irmão. Este texto nos fala a respeito da vida do apóstolo Paulo. Se você pegar aqui no início, no capítulo 9, você vai ver que Saulo era um dos perseguidores da igreja do povo de Israel, da igreja, que andava junto com o mestre. E nós vemos aqui que depois que Paulo ele recebeu carta do sacerdote para perseguir alguns irmãos daquela igreja, a palavra fala que quando ele ia subindo, ele encontrou com um resplendor de luz, e nesse resplendor de luz que Paulo encontrou com ele, Paulo ali ficou cego. E por Paulo ter ficado cego ali, a palavra fala que ele foi conduzido por aqueles homens que iam subindo com ele. E dentro desse texto nós vamos estar falando hoje, aqui nós vemos no livro de Atos que quem escreveu aqui, segundo nós sabemos, foi Lucas que relatou e conta essa história aqui. Mas dentro desse estudo nós vamos ver um texto aonde quem está falando não é Lucas, quem está falando é o próprio Paulo. E aí nós vamos entender direitinho o que aconteceu aqui, porque uma coisa é uma pessoa falando, a outra coisa é a própria pessoa que aconteceu com ela, dando testemunho daquilo e falando. Então, dentro deste livro mesmo de Atos, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando acerca deste acontecimento aqui, deste encontro dele ali com o Filho glorificado, aonde ele ficou cego e dali para lá cumpriu o que nós acabamos de ler aqui, que fala: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, que foi o que cumpriu na vida de Paulo. Nós vamos dar início ali, o nosso tema de hoje é um tema meio que assustador para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho da Graça, os que estão presos dentro dos alçapão, que estão sendo escravizados pelos homens e que ainda estão nessa crença, que cada um tem a sua religião. Hoje são milhares de religiões, gente, espalhada pelo planeta Terra. Todo lugar que você for, você vai encontrar um tipo de religião, e cada um na sua crença. Só que o tema ali é religião, o lixo da terra. Depois vocês vão entender o porquê desse tema. O porquê de religião, o lixo da terra. No decorrer do estudo, nós vamos entender por que a religião é o lixo da terra. Mas não tem tantas pessoas que seguem, não tem tantos seguidores. Só que isso não adianta de nada, não acrescenta em nada. A única coisa que faz, sabe, é o quê? Escravizar o ser humano, escravizar as pessoas. E debaixo disso, o povo vai enganando e sendo enganado. Vamos lá, então, religião, o lixo da terra. Filipenses capítulo 3, versículo 5, nós vamos conhecer um pouco da vida do apóstolo Paulo, para nós saber, gente, o que Paulo era e por onde Paulo passou para chegar a receber
essa revelação do Evangelho da Graça, que hoje é o Evangelho que nós também recebemos e hoje conhecemos antes de estar, né, na graça. Olha o que Paulo diz: fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento. Paulo era um israelita de nascimento. Foi circuncidado quando tinha o quê? 8 dias de vida. Por que Paulo foi circuncidado? Porque na lei todo o homem tinha que ser circuncidado. Todos que estivessem debaixo da lei, que servia a lei, ele tinha que ser circuncidado. E aí Paulo ali, ele próprio está testemunhando e falando: fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Paulo era um israelita e era um hebreu. Então Paulo não era um gentil. Paulo era, além de ser um israelita, era um homem da tribo de Benjamim e de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Quanto à prática da lei, Paulo era o quê? Paulo era um fariseu. A religião que Paulo servia era o quê? Era no farisaísmo, era na escola dos fariseus. Aí aqui, igual eu falei com vocês, quando nós lemos aqui em Atos capítulo 9, gente, quem está registrando e falando, você vai ver que Lucas está contando aqui o que aconteceu com Paulo. Agora, no Atos capítulo de número 22, versículo 3, nós vamos ver Paulo expressando com sua própria boca, ele próprio testemunhando daquilo que aconteceu com ele, que está registrado em Atos capítulo de número 9. Quando chega no capítulo de número 22, ele próprio vai fazer a sua defesa, dando testemunho daquilo que sucedeu com ele. Olha o que ele diz: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um doutor da lei, instruído na lei. Paulo foi criado ao pé dele. Então Paulo aqui, ó, de lei, Paulo conhecia tudo quanto há que você imaginar sobre a lei, Paulo conhecia. Fui criado nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso do Pai, como todos vós hoje sois. É o que Paulo está falando. Paulo está falando que conhecia muito bem a lei, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, foi instruído conforme a verdade da lei, não é da graça de nossos pais. Que pais? Dos nossos antepassados, Abraão, Moisés, os pais da lei no passado, conforme a lei de nossos pais, zeloso do Pai, como todos vós hoje sois. Paulo está falando que eu sou zeloso igual vocês da lei, como vocês todos são. Eu fui criado o quê? Na melhor escola, fui criado aos pés de Gamaliel. É como se um doutor em teologia, um mestrado, um doutorado, chegasse para você hoje e falasse: eu fui formado numa das melhores faculdades em teologia. Eu sou PhD. Olha o meu anel. Paulo era. Conhecia muito bem a lei de lei. Olha o que diz. 21:11. Paulo não era um religioso, não era um fariseu, não foi criado aos pés de Gamaliel, não era estudado e não conhecia da lei. Aqui começa a mudança na vida desse homem. Ô, gente, quando está registrado aqui no nosso estudo, mas quando eu olho Paulo falando assim no capítulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou do Filho. Gente, quando Paulo fala isso, eu já vi muita gente batendo o pé e falando assim: ô, gente, ninguém vai conseguir imitar Paulo não, gente. Como é que nós vamos imitar Paulo? As coisas que Paulo fez, olha o que aconteceu com Paulo. Só que eu estive analisando essa semana e pensando, quando Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou do Filho glorificado,
Ô, gente, raciocina uma coisa para vocês verem. Aqui, ó. Depois que nós passamos a conhecer o Evangelho da Graça, aqui, ó. Nós estamos igual Paulo. Se posso colocar no lugar para você ver. Se coloca no lugar para você ver, seu raciocínio é o mesmo. Sua sabedoria é a mesma. Pro povo você é taxado como louco, como Paulo era. A única coisa que você ainda não tomou foi chicotada e não foi perseguido ainda igual ele está sendo. A gente não sabe se isso pode chegar ainda, né? Porque do jeito que a religião está inflamada, está nervosa, zangada com o Evangelho da Graça, que vem igual um tsunami atropelando tudo que contém podridão e porcaria que está na nossa frente, lá vai caindo por terra. Então é isso. Sede meus imitadores, como eu sou do Filho. Quando nós passamos a conhecer o Evangelho da Graça, que ó, nós passamos, gente, se for olhar, nós passamos a imitar Paulo, porque agora nós acreditamos no Evangelho que foi revelado para Paulo. Não é que nós somos seguidores de Paulo, nós somos seguidores de quem? Nós somos seguidores do Filho glorificado, daquele que revelou para Paulo o Evangelho da Graça. Mas nós acabamos imitando Paulo, porque tudo que nós vamos falar é o que Paulo ensinou. Foi o que Paulo recebeu. Aí aqui Paulo agora começa a falar, ó. Aqui começa a mudar a vida de Paulo, porque até então Paulo era um religioso, era um fariseu criado aos pés de Gamaliel. Só que aqui a vida dele começa a mudar. Olha o que ele diz. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Então, gente, quando Paulo ia subindo, que ele recebeu carta do sumo sacerdote para perseguir a igreja, quando Paulo vai subindo, o que acontece com ele? Um resplendor de luz brilhante. O fulgor foi tão forte que Paulo ficou cego na hora. Paulo não suportou aquele brilho, aquela luz, aquela glória. Paulo, na hora ali, Paulo ficou cego. Aí ele fala que os companheiros pegaram ele pela mão, levaram ele até Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, esse homem veio me procurar. Ananias foi procurar Paulo amando de quem? Amando do mestre, amando do filho, que ele foi procurar Paulo. Chegou perto de mim e disse: irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante comecei a ver de novo e olhei para ele. Quando Ananias chega para Paulo, porque quando Paulo encontra com o resplendor de luz lá no caminho de Damasco, o que Paulo fala? Paulo vai e faz uma pergunta. Quando Paulo faz uma pergunta para ele, quem é, ele responde para Paulo quem é, e Paulo quer ter um diálogo com ele. Só que ele não teve diálogo com Paulo. Falou: vai para Damasco, para a rua chamada direito, que lá eu vou enviar um homem e ele vai te falar tudo quanto você vai fazer e o quanto você vai padecer pelo meu nome. Ele não dialogou com Paulo, ele preparou um homem chamado Ananias para ir instruir Paulo, falar com Paulo o que Paulo ia fazer. Aí aqui Paulo conta que esse homem veio, estendeu a mão sobre ele e ele passou a enxergar de novo. Aí começa. Então ele disse, olha o que Ananias disse para Saulo, hein? O pai de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você. Lá ele não falou com Paulo. Lá no caminho de Damasco ele não falou com Paulo. A única coisa que ele falou com Paulo foi assim que, ó, eu sou Emanuel, a quem tu persegues. Duro será para te recalcitrar contra os aguilhões. Só falou isso, não falou mais nada.
Só que é o que Ananias fala para Paulo? Então ele diz: Saulo, o Pai de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, não é a vontade dos homens. Para ver o seu bom servo, para ver quem? Para ver aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia. Não é para ver Emanuel em carne, era para ver quem? Para ver o Filho glorificado. E para ouvir o servo falar com você. Se você pegar outras Bíblias, outras traduções para você ler, ali no lugar de bom servo, ali, sabe o que vai estar? Para ver o justo e para ouvir o justo falar com você. Que justo é esse? Não é outro. Não foi ele que falou com Paulo, que arrebatou Paulo até ao terceiro céu e falou com Paulo? Ananias só estava instruindo Paulo o que ia acontecer. Prosseguimos. Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. Paulo, você vai ser testemunha daquele que ressuscitou o terceiro dia, e você vai falar daquilo que você tem visto e ouvido. Olha o que ele fala com Paulo. Olha vocês verem como que a vida do homem começou a mudar de uma hora para outra. Olha o que Paulo diz. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Por que Paulo torna para Jerusalém, gente? Por que Paulo torna para Jerusalém? Porque Paulo era um fariseu, segundo a lei, criado aos pés de Gamaliel. Paulo torna para Jerusalém para orar no templo, por quê? Porque ele servia a lei. Ele ainda não estava na graça, então ele volta para o templo, para quê? Ele volta para o templo para orar em Jerusalém, que era o costume dos judeus fazer isso, ir até Jerusalém orar. Só que quando Paulo volta para lá para orar, olha o que ele fala, o testemunho que ele fala: fui arrebatado para fora de mim. Paulo foi arrebatado, que é arrebatado em espírito, foi arrebatado para fora dele. Quando ele foi arrebatado, olha o que aconteceu. Isso é ele falando. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém. Sai, Paulo. Sai de Jerusalém. Sai depressa de Jerusalém, sai, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Não quiseram, eles não, e não quiseram mesmo não. Nem os próprios discípulos quis receber o testemunho de Paulo acerca do que ele recebeu, não. Aí ele fala com Paulo: dá-te pressa, sai de Jerusalém. Sai, por que sai de Jerusalém? Aí o filho disse: vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe, vou enviá-lo aos não-judeus. Porque os judeus já tinham quem pregava para eles. Quem pregava para eles? Pedro, Tiago, João, os discípulos. Pregava para eles. Paulo não. Estava sendo preparado para o quê? Para trazer a revelação do evangelho da graça aos não-judeus. Que são quem? Os gentios. Gálatas 1,14. Olha aí, ó. É agora que nós vamos começar a entender por que a religião é o lixo da terra. Que é o tema do nosso estudo dessa noite. A religião é o lixo da terra, gente. Só serve para escravizar as pessoas, fazer as pessoas viver debaixo de culpa, debaixo de medo e viver algemada. Como se fosse o quê? Como se fosse um prisioneiro, um escravo de um homem. É isso que a crença faz com as pessoas. A pessoa vive com medo, vive com um jugo nas costas, andando debaixo de medo e debaixo de angústia. Olha o que Paulo diz. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado que a maioria dos meus patrícios.
da minha idade e seguir com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Paulo está dando testemunho falando que quando ele estava naquela religião, o que ele fazia? Ele estava muito mais adiantado do que a maioria dos patrícios dele, da idade dele. E ele seguia aquilo com zelo, gente. Ele seguia com tanto zelo que ele foi capaz de quê? Ele foi capaz de perseguir a igreja do reino. Ele foi capaz de perseguir, mas por quê? Porque ele servia essa religião com zelo. Todo religioso, gente, é zeloso. Você pode saber, todo religioso, ele é zeloso ao extremo. A religião, ela é uma crença, irmão, que ela escraviza a pessoa tanto que a pessoa, todo jeito que você olhar, ela é zeloso em tudo. Nós já foi zeloso, gente. Olha quanto nós era zeloso. E aqui, e quando que não acontece isso aqui dentro da sinagoga, das congregações, olha lá, ó. Estava mais adiantado que a maioria dos meus patrícios da minha idade. Tem pessoa que quando chega, ele está adiantado, ele está na frente. Ele chega ali, daqui a pouco, ele já passa para diácono, daqui a pouco, ele já está lá em cima, lá já é mestre. E é assim, ó, é rápido, não demora não. No passado, aí, olha o que Paulo está falando. Ô, gente, quando eu falei com vocês que Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou, é do Filho. Aí, ó, o que aconteceu com Paulo é o que acontece com nós hoje. Paulo acabou de falar ali, ó. O que ele era na religião. Mesma coisa que nós. Olha o que fala. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. E como valia para nós? Ah, nós amarrava de unha e nós agarrava de unha e dente, nós não abria mão de jeito maneiro e mexe, fala. Dá até briga, dá até confusão. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa do Filho, considero que não tem nenhum valor. Olha, vocês veem, gente. No passado, aquelas coisas valiam muito para nós. Agora que nós conhecemos, tem valor nenhum. Tem valor nenhum, acabou. É a mesma coisa. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Tudo uma completa perda. Comparando com aquilo que tem muito mais valor. O que nós recebemos hoje tem muito mais valor do que o que nós estávamos escravizados antes. Tem muito mais valor. Por que tem muito mais valor? Tira o jugo das tuas costas, te coloca em liberdade, te coloca livre e você não precisa mais andar debaixo de obediência de homem. Porque você sabe muito bem quem te salvou, quem te comprou e quem já te garantiu a sua salvação. Não é prática, regras e rituais que vai te levar lá para cima e que vai fazer você ser salvo, não. Você já foi salvo, lavado e remido e escolhido. E não tem quem tira isso. Considero tudo uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente o Filho, o meu Salvador. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo. Jogamos tudo fora. Porque se nós não tivéssemos jogado fora, nós estávamos obedecendo. Se nós não tivéssemos jogado fora, nós estávamos acreditando até hoje, nós estávamos sendo escravizados até hoje. Joguei tudo fora como se fosse lixo, porque crença, religião é lixo. Não acrescenta em nada. A única coisa que faz com nós, sabe o que é? Faz nós andar amarrado, algemado, só isso. Serve para mais nada. E acreditar em mentira. Tirou disso? Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar o Filho. Por que nós abandonou tudo? A fim de poder ganhar o Filho, ganhar a verdade, conhecer a verdade. Por isso.
1 Coríntios 2,14, olha o que Paulo diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito do Pai. Não compreende, não tem jeito. Homem natural não compreende. Você pode chegar aqui e falar para ele aqui, ó, que a única coisa que ele vira para você e fala assim: ô irmão, para, você vai ficar deixando o demônio falar na sua boca? Estou entendendo você não, você era cooperador lá, você era uma bênção, você era tão zeloso, agora você, né, nessa situação, falando uma coisa dessa, não estou entendendo. Homem natural, gente, ele não compreende as coisas do Espírito, ele está na carne, ele serve a tudo que é da lei, serve a carne, o homem está na carne, ele é um homem natural. Ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito do Pai. Porque ele parece loucura. Quando você vai falar com ele, para ele aquilo é uma loucura. Aquilo não entra na cabeça dele. A única coisa que ele pensa é assim, que ó, fulano de tal agora, não sei o que está acontecendo com ele, ficou louco, está falando umas coisas que ninguém entende, uns negócios esquisitos, mas, deixa para lá. Porque ele parece louco e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Para você discernir o Evangelho da Graça, discernir o que é certo e o que é errado, você precisa estar no Espírito. Você precisa estar a um nível avançado, a um nível elevado, não um nível abaixo. Um nível muito além do nosso entendimento, muito além da nossa compreensão. E o que nós compreendemos aqui é pouquíssimo. É pouquinho ainda, nós estamos engatilhando ainda. Nós estamos engatilhando, meu filho. E já é loucura para esse. Porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual, olha lá, o que é natural? Mas o que é natural discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernir. Não, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernir. Ninguém consegue te discernir. Tudo que você fala para ele é mentira. Todo jeito que eu olhar para você, não consegue te discernir, mas você discerne bem tudo. Por quê? Porque é o homem espiritual, é o que está dentro de você que está discernindo, não sua carne. Porque sua carne fica onde? Sua carne fica na lei. Por causa de que o povo da chamada congregação, os crentes evangélicos, não entende a coisa? Porque está na lei. E a lei são obras da carne. São frutos o quê? Frutos para a morte. Porque quem conheceu a mente do Pai, para que possa instruí-lo, Paulo está perguntando, quem aqui, gente? Quem conheceu a mente do Pai para poder chegar a instruir ele? Quem conheceu? Quem naquela época lá conheceu a mente do Pai para que pudesse instruir ele? E quem de nós aqui conhece a mente do Pai para poder dar alguma instrução para ele, instruir ele? Só que vem uma afirmação gostosa aí, muito boa. Olha o que ele diz. Mas nós temos a mente do Filho. Só quem tem a mente do Filho, irmão, pode discernir uma palavra como essa. Só quem tem. Quem não tem, vai entrar em parafuso. Só quem tem a mente do Filho. Se não tem, não tem jeito. Não adianta malhar em ferro frio, brigar, bater boca, discutir. Não adianta. Se o Pai não abrir os olhos espirituais dele, ativar a fé dele, iluminar a mente dele, para ele entender isso aqui, que é um mistério escondido, que estava escondido, ele não vai entender. Por quê? Porque ele está na lei, ele está na carne. Então, eles o levaram a uma reunião. Paulo falando acerca, irmão, foi levado para ser julgado. Começou a falar acerca, né, desta graça, acerca daquelas maravilhas que ele recebeu. O que eles pegaram e fizeram com ele? Levaram ele para ser julgado. Porque toda vez que ele começava a pregar na sinagoga, na cidade que ele chegava, sempre levantava um motim contra ele. Vamos levar esse homem às autoridades.
Esse homem é digno de morte. E Paulo sempre vinha com a defesa lá. Atos 17, 19. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara. Depois, se você quiser, você lê o texto todo. Porque a gente põe só um versículo aqui, gente. Aí, às vezes, as pessoas lá que não têm a mente ativada, que não entendem muitas coisas, fica perdido, falando que é texto sem contexto, vira pretexto. Lê depois o texto que você vai ver o que Paulo está falando. Então, eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é este que você está trazendo para nós? O mesmo está acontecendo conosco. O povo fica tudo assim, aqui, ó. Se você pudesse ler pensamento, entrar na cabeça dele, o Pai te desse um poder de ler a mente, você ia ver lá dentro, no consciente dele. Que ensinamento novo é esse que esse povo está trazendo? Da onde que saiu isso? Outro dia mesmo, um me perguntou: que escola de teologia você está aprendendo isso? Você pode me falar que escola de teologia que você está aprendendo isso? Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, mas eu recebi por revelação do Filho glorificado. Não é segundo os homens. Não é na escola de teologia. É na sua intimidade com o Pai. É no Espírito que testifica com o teu Espírito que tu és filho verdadeiro dele. Não é na escola de teologia, mas eles acham que é. Olha lá. Levaram Paulo lá, na reunião da Câmara Municipal, e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é este que você está trazendo para nós. O povo está tudo doido aí fora. O povo está com um novo ensinamento aí, gente. Lá não tem muita gente, não é pouca gente lá, mas é um ensinamento, não tem esquisito, uma coisa meio esquisita assim. Lá eles não ceia. Se chegar um novo convertido lá, Rosimar não mergulha na piscina, não batiza ele, não dá instrução para ele. E lá eles vivem na liberdade, lá eles fazem o que eles querem, ué. Eles pensam desse jeito, novo ensinamento. E o povo queria saber. E assim é hoje, tem gente querendo saber, gente. Tem gente querendo saber para ser nosso adversário, para bisbilhotar nós e começar a sentar o porrete em nós, mas também tem gente interessada em saber para o quê? Para ser liberto. Olha lá. Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem ser isto. Faz até isso. Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Vocês estão pregando umas coisas estranhas lá, gente? O que é isso? Onde que você está aprendendo essas coisas? Vocês estão pregando uns negócios esquisitos lá? Agora vocês falam mais que não tem que ceiar, vocês falam mais que não precisa de fazer isso e aquilo. Que coisa estranha é essa que vocês estão pregando? Sede meus imitadores, como eu sou do Filho. É isso. É isso, gente. Quando você começa a pregar o Evangelho da Graça, que ó, não adianta você pensar, não. É a mesma coisa que Paulo fez. Toda a maioria vai te estranhar. É só abrir a boca e falar. Ou não precisa nem de abrir a boca e falar, não. Pega um estudo desse que está gravado, passa para ele e fala aqui, ó. Você vai ouvir isso aqui, porque eu ainda não tenho condição de falar para você, talvez do jeito que você quer. Mas assiste isso aqui. Na hora que ele assistir, a primeira coisa que vai fazer é isso aqui, ó. Eu assisti lá, tá? Mas é meio estranho. Eu dei uma balançada, eu embrulhei o intestino.
Mas desceu. Uma colher desceu. Vou ver se dá para comer o resto. Não é fácil não, é difícil. Porque para eles são coisas estranhas. Para eles lá era coisa estranha. Hoje continua a mesma coisa. O que vem a ser isto? E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te faz delirar. Vocês estão ficando louco. Como é que vocês pregam uma coisa dessa aí, gente? Vocês estão ficando loucos da cabeça. Vocês estão lendo Bíblia demais, vocês estão lendo coisa com coisa, texto fora de contexto. Vocês estão delirando. Como é que você me faz uma coisa dessa, menino? Depois de tanto tempo servindo, com sinceridade, com santidade, jejuando, consagrando. Você era uma benção. Agora o homem está delirando, menino. Não estou entendendo mais nada. Olha lá. É desse jeito mesmo que aconteceu com Paulo. E dizendo ele isso em sua defesa, Paulo fazendo a defesa dele, por causa de que ele estava sendo julgado, por causa do que ele ensinar, Festo vira e fala para ele: está louco? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Quando você começa a falar isso aqui para as pessoas, gente, é letra que eles nunca ouviu na vida deles. Para eles você está delirando. Para eles nós estamos delirando. Por quê? Porque é o evangelho da graça. Porque aprove o Pai salvar os homens pela loucura da pregação. Festo chamou Paulo de louco e que Paulo estava delirando. Aí o que Paulo disse para ele? O que Paulo diz para ele é o que acontece com nós. Porque nós temos convicção disso aqui. Mas ele diz: não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Tá vendo? Se alguém querer falar que nós estamos delirando, a nossa consciência está só assim, aqui, ó. De uma coisa eu sei, que o que eu estou falando é a pura verdade. E que a minha consciência está, ó, sãozinha. Minha consciência não está contaminada como era, minha consciência está sã, porque estou falando a verdade. Se falo que dízimo está na lei, é verdade. Se falo que gafanhoto não é demônio devorador, é verdade. Se falo que pão não é o corpo do filho, é verdade. Se falo que a ressurreição já veio, é verdade. Se falo que o filho já veio, é verdade. Não adianta. Para o povo era loucura, era delírio, mas porém ele estava em são juízo. E para nós falar essas verdades aqui, ó, nós não podemos estar cocheando igual o povo lá no Monte Carmelo, lá em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos. Não. Ou nós cremos na verdade verdadeira, ou nós não cremos. Pode cochear entre dois pensamentos. Não. Eu afirmo isso está aqui, ó. Que está falando. Agora, se ele vai receber revelação e vai acreditar ou não, aí já é ele lá. Porque o nosso negócio, nosso compromisso é abrir a boca e falar a verdade. Não tem jeito. 1 Coríntios 1:21. Pois o Pai, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecesse por meio da sabedoria deles. Aí, ó. O Pai não deixou que nenhum ser humano conhecesse Ele por meio da sabedoria humana, por meio da nossa sabedoria. Não deixou que ninguém conhecesse Ele assim. E o povo aí fora acha que conhece Ele por meio da sabedoria deles. Eu sou formado em teologia. Eu oro não sei quantas vezes. Eu pago o preço, eu tenho intimidade com o Pai, eu conheço Ele. Ontem Ele falou comigo. Ele não deixou, olha lá, por meio da sabedoria humana. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Está vendo como é que é as coisas? Pelo contrário, aí, ó, aqui, ó,
vai dar a conhecer os religiosos, os escravos de homens da terra, dessa sabedoria que nós pregamos, que eles falam que é louca, mas que é a sabedoria do Pai, que é mistérios no Filho. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Sabe como que o Pai vai dar a conhecer os religiosos que estão lá fora? Os metidos a santarrão? Por esta loucura que nós pregamos. Por ela. Através dela você vai conhecer quem que é o Pai e quem que é o Filho. Por quê? Porque não compactuam com mentira. E essa loucura é verdade. Eu já não procuro mais ser aceito pelo Pai por causa da minha obediência à lei. Olha o que Paulo está falando. Eu já não procuro mais ser aceito pelo Pai por causa da minha obediência à lei, por causa que ele já não procura mais ser aceito pelo Pai por causa da religião, por obediência à religião. Por quê? Porque ele considerou aquilo como lixo, gente. Religião é o lixo da terra. Todo mundo sabe disso. Todo lugar que tem uma crença, você pode ter certeza de uma coisa: tem escravo. Todo lugar que tem uma crença tem escravidão. E quem falou que o evangelho é crença? O evangelho é para se viver, não é para pôr em prática, não. Crença, as pessoas ficam colocando as coisas em prática. Fica praticando ritual, fica praticando as coisas. O evangelho é para ser vivido, viver com liberdade no Filho, naquele que nos libertou. Não é ficar pondo as coisas em prática, não. Eu já não procuro mais ser aceito pelo Pai por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé no Filho que eu sou aceito. Essa aceitação vem do Pai e se baseia na fé. Viu? Não é mais por causa de lei, de religião, de rituais, obras, ordenança, não. É pela nossa fé. Pela nossa fé em quem? Naquele que ressuscitou ao terceiro dia. Naquele que é glorificado. Essa aceitação vem do Pai e se baseia na fé. Não é em obediência a ordenanças, em práticas, em rituais, em religião, não. Mas nós anunciamos o Filho crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os não judeus. Está vendo? Para uns é escândalo, para outros é loucura. Para os religiosos gentios não judeus, para eles isso aqui, ó, essa sabedoria nossa, para eles é loucura. Não aceita fácil, é loucura. Eu trabalho para que o coração deles se encham de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do mistério do Pai. Olha o que o Paulo estava falando. Eu trabalho, irmãos, para que o quê? Para que o coração daqueles que ele estava instruindo e pregando para eles fosse o quê? Para que eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do mistério do Pai. Do mistério do Pai, que mistério é esse? Ah, eu creio em Jesus de Nazaré. Grandes coisas. E esse mistério é quem, gente? E esse mistério é o Filho. Que Filho? O Filho glorificado que ressuscitou ao terceiro dia. Porque uma coisa é antes da cruz, outra coisa é depois da cruz. Não é? Esse mistério é Jesus de Nazaré. Esse mistério é Emanuel. Conforme as escrituras. Esse mistério é o Filho. Que Filho? O Filho glorificado. Segundo as escrituras, o Cristo.
Olha lá. Quer conhecer esses mistérios? Por que Paulo conheceu esses mistérios? Olha lá. O qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem do Pai. Quem que é a chave? O Filho glorificado é a chave. Por que Paulo tinha tamanha sabedoria? Porque foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu instrução com ele. Por isso, ele é a chave. A chave de toda sabedoria é ele, dos tesouros que estão os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem do Pai, que é o Filho. Bastou você crer nele, ter fé nele e aceitar o Evangelho da graça, meu filho, acabou que sua sabedoria muda da água para o vinho. Não tem jeito, sua sabedoria muda no extremo. Por quê? Porque ele é a chave. Você tem ele. Se você tem ele, a sabedoria é passada para você. A sabedoria é transferida para nós. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Aí, ó. As armas que usamos na nossa luta não é do mundo, não. Ah, eu jejuo muito, que se eu jejuar eu vou expulsar a capeta. Se eu jejuar, vai ter que entortar. Eu pago o preço, porque eu pago o preço, que eu sei que se eu pagar o preço, o mal vai bater retirado, o mal vai cair por terra. Mas as armas da nossa milícia não é. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, gente. As nossas armas não são carnais, não é arma do mundo, não. Agora vai falar com eles lá que eles pensam que é escopeta, revólver, machado, facão. Não é isso que Paulo está falando, é obras da carne, gente. São rituais, ordenanças. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas do Pai, capazes de destruir fortalezas. Mas que é isso? Arma capaz de destruir fortaleza? Que coisa, hein? Como é que você destrói uma fortaleza? Você tem que estar armado até os dentes. Tem que ter um exército muito poderoso para você chegar e destruir uma fortaleza, derrubar uma fortaleza. Olha lá. E assim destruímos ideias falsas. A nossa arma aí. Tá vendo? Destruindo ideias falsas, destruindo a mentira da religião. Nossas armas é para isso, para desmoronar o sistema religioso corrupto. Para derrubar a fortaleza. Que fortaleza? Eles acham que eles estão por cima, que estão com tudo, que estão armados até o dente. Que eles são fortes, são os maiorais, que ninguém derruba. Só que as nossas armas não é lá na Câmara Municipal, não. Nossas armas não é no poder político, não. Olha lá. Nossas armas são o quê? Poderosas do Pai. Capazes de destruir que fortalezas são essas? As fortalezas do sistema religioso, da religião, que quer escravizar os filhos do Pai, que já são libertos. Que está tudo trancafiado e algemado. Mas na hora de chegar a hora, acabou. A nossa chegou, a Deus vão chegar também. E está chegando. E lá vai chegando. E assim destruímos ideias falsas. Destruímos ideias falsas com o quê? Com as nossas armas poderosas. Que armas poderosas que são essas? A palavra da verdade. O evangelho da graça. Loucura para os homens. E também todo orgulho humano que não deixe que as pessoas conheçam o Pai. Olha lá. Destrói o que também?
destrói tanto orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam o Pai. Uma coisa que a religião faz é isso, é não querer deixar com que as pessoas venham conhecer a verdade, venham conhecer o Pai. Ah, é mentira. O que ele fala lá é mentira, não dá ouvido, não. O que aquele homem te parou ali e falou com você é mentira. Não aceita o convite que ele te fez, não. Não vai dar ouvido à heresia, não. Não vai se corromper, não. Você vai para o inferno, hein? Você vai empurrar carrinho de braço, você vai ser lançado num lago de enxofre. Seu nome vai ser riscado do livro da vida. Cuidado! Vigia, irmão, cuidado. Olha lá. E também todo orgulho humano que não deixe que as pessoas conheçam o Pai. Fortaleza? É, Fortaleza. Está sendo despedaçado? Está sendo despedaçado. Está caindo por terra. Está sendo derrubado. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça ao Filho. Está vendo? Dominamos todo o pensamento humano. Todo pensamento humano nosso é dominado para fazer o quê? Com que ele obedeça ao Filho. Que é o que? A chave que abre as portas do conhecimento e da sabedoria. A nossa mente tem que estar assim. Tem que estar desse jeito. Olha a oração de Paulo, o que era. Hoje você vê oração para tanta coisa. Olha a simplicidade do homem. Olha a oração. É por isso que eu falo, não adianta perder tempo em oração. Joelho no chão, boca no pó, bramando, gritando, dando soco no chão. Não adianta. Olha lá. E isto peço em oração. Olha o que o homem pediu em oração, gente. Que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Que, ó, se você receber isso aqui, conhecimento e discernimento, acabou, tá? Tem religião que te escraviza mais não. Hoje, se nós somos libertos, é por causa disso aqui, ó. Mas Rosimar é responsável por isso? Não. Não. Não sou. Rosimar é responsável. Ah, mas por que não é? Está lá na frente ensinando, vocês aprenderam, foi com ele. Não, ele te escolheu no ventre da sua mãe e já te revelou essa verdade. Já estava revelada. Só que ele marcou um dia que você ia ficar sabendo. E hoje você sabe. Para encerrar, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo do Filho. Tá vendo? Quem não está na religião é isso aí, ó. Aí você pega e pensa assim, as pessoas vai falando, coitado dele, tá falando que vai seguir o exemplo de Paulo, coitado dele, nem condição ele tem. Até agora, então, dá para ele seguir mesmo, ninguém está perseguindo ele para açoitar ele não sei quantas vezes. Ninguém está perseguindo ele para apedrejar ele está vivendo a vida dele tranquilo lá, ninguém persegue ele. Só que tem uma coisa, né? O povo não esquece que calúnia é pior do que um tapa no rosto e do que uma facada, não. Palavra dói mais, irmãos. Palavra dói muito mais quando a pessoa chega e fala alguma coisa. Ele acha que ele está falando, não está te ferindo, não, mas ele está te ferindo com palavras, seja nas redes sociais, seja pelas ruas, seja nos montinhos de fofoca, nas rodas dos escarnecedores, seja onde for que se o seu nome estiver te falando com palavra, te ferindo com palavra, e chegar aos seus conhecimentos, te entristece. Só que nós não podemos deixar levar por isso, por quê? Siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo do Filho. Nós temos que seguir o exemplo dele e pregando essa verdade e esse evangelho, que é o evangelho da graça, irmãos, é isso aí. Nós vamos ser perseguidos, taxados como louco, como retardado, como delirando, tudo que você imaginar, os evangélicos e crentes, o sistema religioso e a religião
vai pensar contra nós. Mas nós temos a chave do conhecimento e da sabedoria. Amém?